Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Felipe, tudo bem? Esse canal aqui vai ser voltado para computação e algoritmos, e como primeiro vídeo, resolvi falar para vocês o que são complexidade e eficiência de algoritmos, tá bom? Como primeira pergunta, eu gostaria de falar para vocês sabem como medir o quão rápido, quão eficiente ou quão ruim e lento pode ser nosso algoritmo? Se você pensou que é algo relacionado a tempo, como milissegundos ou segundos, você está bem errado. Eu vou te mostrar nesse vídeo como que a gente sabe isso e como que a gente define se nosso algoritmo tá ruim ou tá bom em aspectos de velocidade, tá bom? Vamos lá então. Bom, galera, para começar a gente tem que entender que a gente tem três tipos de notações. O que são notações? Vão ser as situações que a gente vai estar avaliando o nosso algoritmo, tá bom? E eu vou ensinar isso para vocês agora. Primeiro a gente tem a notação Big O, como tá aí na tela, que vai ser a pior. No caso, o que seria a pior, Felipe? Vamos supor, se eu tenho um array de 100 elementos e eu quero usar um for para mostrar todos eles, e o 5 estiver no último elemento, esse vai ser o pior caso. Por quê? Porque eu vou ter que percorrer todos os meus elementos do array para mostrar esses 5, tá? Esse é um exemplo, mas em outras estruturas de dados isso vai mudar, tá bom? Basicamente, resumindo, é onde o seu algoritmo vai ter que fazer o máximo de esforço possível para chegar nesse resultado, nesse objetivo que você tem, tá bom? Seguido disso, a gente tem o ômega, né? O Big Ômega, que a gente fala, ele é o melhor caso. Então, ao contrário do Big O, quando a gente tiver que usar o nosso algoritmo para resolver um problema ou para achar um número que a gente quer, por exemplo, a gente vai estar fazendo o menor esforço possível. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no exemplo do array, se a gente estiver procurando 5, o 5 vai estar como o primeiro elemento, ou seja, ele vai ser o primeiro a ser mostrado na tela, tá bom? Já o Big Theta, a gente vai estar colocando o nosso algoritmo num caso médio. O que é o caso médio? Não vai ser nem o pior e nem o melhor. Então vai ser ali mais ou menos no meio do array, vamos dizer assim, seguindo esse exemplo do array, tá bom? É isso, galera. E agora eu vou estar mostrando para vocês os tipos de complexidade que a gente tem para a gente saber qual que é a velocidade do nosso algoritmo, tá? E eu vou estar apresentando isso para vocês neste gráficozinho aqui, tá bom? Este aqui é o gráfico. Aqui vocês vão olhar de primeiro e vão falar, tá meio confuso, mas eu vou falar para vocês o que que isso significa, tá? Olhando ali na legenda, você vai ver que a gente tem excellent, good, fair, bad and horrible. O que que isso quer dizer? São os patamares ali, né? O quão bom ou ruim pode ser cada método. E eu vou te explicar o que que isso quer dizer, tá? Se a gente tem O de 1, é uma constante. Como assim constante? Constante é algo que não vou tomar muito tempo, na verdade vai ser instantâneo, tá bom? Se eu quero acessar um valor e tal acesso desse valor é de tempo constante, O de 1, que a gente fala, nesse caso e considerando o pior caso, né? Isso quer dizer que eu vou estar acessando meu elemento instantaneamente. Isso não vai demorar, por exemplo, N tempo, que é o que eu vou mostrar ali para vocês depois, tá bom? Seguido disso, a gente tem um log n. O log n, galera, ele vai funcionar como uma estrutura que vai agir de forma logarítmica, então é uma complexidade logarítmica. O que que isso quer dizer? Que se você pegar baseado aí no logaritmo que você aprende na escola e pegar trazer para a programação para os algoritmos, você vai ver que quanto menos inputs você tiver, galera, mais lento ele vai ser, tá? Essa pesquisa, digamos assim, essa complexidade. Mas quanto mais inputs, mais você vai ter, até porque o gráfico do logaritmo vai agir dessa forma aqui, né, galera? Beleza? Seguido disso, a gente tem n log n, também a gente pode citar n, que é um gráfico linear, né? Uma subida linear. Isso eu posso trazer como exemplo de printar os números na tela, como eu disse ali no explicando as notações, tá bom? O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou estar acessando ali, né, um elemento por vez, tá bom? Seguido disso, a gente tem n ao quadrado, que por enquanto pode te parecer meio confuso também, mas eu vou mostrar para vocês que na verdade é bem tranquilo, tá? Isso aqui vai basicamente pegar n, que é o número de elementos, elevado ao quadrado. N sempre vai ser o número de elementos, tá bom, galera? Isso quer dizer que se eu tiver 100 elementos ali, é O de n elevado ao quadrado, tá bom? A gente tem 2 elevado a n, que é ainda pior, né? Que basicamente o número que você vai elevar ali, ele vai ser o número de elementos. E a gente tem n fatorial, que é pior ainda. Imagine uma operação fatorial, isso trazendo para programação de algoritmos, tá bom? Bom, galera, é isso. Falei aqui um pouco da parte teórica para vocês. E agora a gente vai aprender como tal coisa funciona na prática, tá bom? Vamos lá então ver o código e eu vou explicar para vocês, beleza? Então, galera, já falei um pouco de teoria, agora vamos pro código para a gente aprender, tá bom?
Aqui eu tenho algoritmos que são bem simples, mas que têm propósitos explicativos muito bons, tá? Primeiro aqui a gente tem a função print items, no qual eu quero pegar o meu for e mostrar todos os itens de um array, tá bom? Como eu tenho um array, para mostrar todos os itens usando um for, eu tenho que usar odd-n. É o máximo que eu consigo usar nesse caso aqui, é odd-n, tá bom? Isso porque eu tenho que acessar todos os itens e mostrá-los na minha tela, tá? Aqui a gente tem o array 2, 4, 5, 6 e 8. Se eu der um print, ele vai mostrar isso aqui, ó. 2, 4, 6, 5, 6 e 8, tá? O propósito não é mostrar o print, mas sim o que está acontecendo por baixo dos panos, tá bom? Seguindo esse, a gente tem o Bubble Sort. Bubble Sort nada mais é do que um algoritmo de ordenação, tá bom? Você pode ver aqui que a gente tem dois fors. Eu não vou entrar muito dentro dele, apesar dele ser simples, eu não vou aprofundar nesse algoritmo porque a ideia não é essa, tá? A ideia é mostrar a complexidade. Mas basicamente o que ele faz aqui é ver se o index atual é maior que o index atual mais 1. Ou seja, se i é igual a i mais 1, é maior que i mais 1, tá bom? O que isso quer dizer? Se eu tenho um 11 e depois eu tenho um 20, o i, que é o 11, é maior que 20, que é o i mais 1, que é o próximo index do meu array? Se não for, continua. Caso for, muda. Se fosse 20 no i e 11 no i mais 1, eu mudaria, eu inverteria o local deles, entendeu? E com isso eu iria ordenando o meu array, tá? Só que como a gente usa dois fors aqui nesse caso, um dentro do outro, a gente vai fazer multiplicação, tá? Uma coisa bem importante a gente notar quando a gente vai fazer esse cálculo de complexidade dos algoritmos, a gente tem algumas regras. A gente ignora as constantes, tais como O de 1 e outros números. For dentro de fors, a gente multiplica. Fors dentro de um mesmo algoritmo, mas em casos separados a gente soma, ok? E a gente também tem que levar em consideração métodos pré-construídos da linguagem, tá? O que eu vou mostrar lá no final de um exemplo de n log n, tá bom, galera? Aqui a gente tem, então, um for dentro do outro, aqui eu escrevi odd-n. Só que o que é odd-n? Odd-n para cada for, tá vendo que tá comentado? Então, como eu falei, como um for tá dentro do outro, a gente vai multiplicá-los. Então, n vezes n é n ao quadrado, tá? Com isso, a gente tem em base que esse algoritmo Bubble Sort, a complexidade dele é odd-n ao quadrado, tá bom? Ficou claro para vocês? Vamos lá. Aqui a gente tem uma coisa, uma função, né, chamada percorrer arrays, que é bem simples, que foi só pro propósito para mostrar para vocês, tá? Aqui a gente tem um for para percorrer o array 1 e a gente tem um j, ou no caso outro for, que a gente declara os itens como j, para percorrer o array 2. Tá vendo que eu tenho dois arrays? Mas como eu já expliquei antes, os arrays estão no mesmo algoritmo, mas eles não estão no mesmo caso. Isso quer dizer que eu não multiplico, eu somo, tá bom? Ou seja, n mais n é 2n. Só que, vamos supor, lembra que eu falei que a gente ignora as constantes? Então, 2 é uma constante, tá bom? Então, a gente tira o 2 e fica n. Então, a complexidade do nosso algoritmo continua sendo de n, beleza? E aqui, galera, a gente vai entrar no último algoritmo aí do vídeo, que basicamente é o Quicksort, que é um algoritmo de ordenação que ele já vem implementado no Python, tá bom? Só que uma coisa que eu recomendo muito vocês fazerem é pesquisar a complexidade desses métodos que são pré-construídos no seu algoritmo, tá? Pesquisa lá, aqui no caso Quicksort Python Docs, você vai achar ali Complexity Level, vai ter ali O de alguma coisa, tá bom? Aqui no caso do Quicksort, que eu uso aqui o sorted, né, que é o método, a gente vai ter o seguinte, que a velocidade média dele, a complexidade média, é de O n log n. Então, lembra que eu mostrei aqui, ó, no gráfico? Eu vou mostrar para vocês de novo. O n log n, tá vendo que ele é basicamente linear? Então, não vai ser um algoritmo que vai ser rápido, mas não vai ser um algoritmo horrível também, em questão de eficiência e complexidade, tá? Ele vai estar ali na média, até porque ele vai ordenar esses números de forma que não vai ser instantânea, mas também não vai ser fatorial, tá bom? Só que a gente não tem só o caso médio ali do ON, né? No caso da notação Big O. A gente vai ter também o pior caso, que é quando, por exemplo, eu tivesse que ordenar
todos os itens do array. Caso, por exemplo, se eu tivesse até um elemento que precisa ser ordenado lá no último índice do meu array, a velocidade dele seria de n ao quadrado, tá? Isso se dá não porque eu possa explicar para vocês aqui agora, esse é um vídeo sobre a complexidade e eficiência de algoritmos, que eu achei uma boa introdução, tá? Pra gente falar mais tarde sobre estrutura de dados, algoritmos específicos, tá bom? Ou seja, é sempre bom você procurar qual que é a velocidade desses métodos, tá bom? Incluídos aqui, que já estão pré-construídos na nossa linguagem, na linguagem que você usa. E é sempre bom se atentar nesses pequenos parâmetros que você tem que seguir, que é ignorar constantes e quando uma condição ali, um laço de repetição está dentro do outro, multiplicação. Quando não está, você vai somar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que tenha ficado claro. Quem tiver dúvida pode comentar aí. Comenta sugestões também para os próximos vídeos, algo que ficou faltando, tá bom? Minhas redes sociais estão na descrição. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau!